E o novo contrato do atacante Memphis com o Corinthians terá que ter uma grande redução de custos para que seja assinado. Perito entende que o Corinthians conseguiu explicar os 150 milhões de reais a menos declarados no RCE. E o Timão emitiu nota oficial informando que vai cumprir a determinação do STJD e teremos o setor oeste fechado em clássico contra o São Paulo e também informou as reduções nas penas do Paredão Hugo Souza e também do lateral direito Mateuzinho em novo julgamento realizado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre comunicado oficial e importante do nosso timão. Corinthians comunicou que cumprirá a determinação do STJD e teremos o setor oeste fechado em clássico contra a equipe do São Paulo e também o clube comunicou a redução das penas do Paredão Hugo Souza e também do Mateuzinho em novo julgamento realizado na sexta-feira, 24 de abril. O Corinthians conseguiu diminuir as penas sofridas no início da semana pelo STJD devido a incidentes que aconteceram no derby contra o arquirrival Palmeiras no dia 12 de abril. Em novo julgamento realizado, por exemplo, o Paredão Hugo Souza e o Mateuzinho tiveram suas penas reduzidas e o Corinthians não precisará mais ter portões fechados em uma partida, e sim um setor apenas da nossa casa ficará sem a presença da Fiel. O Corinthians, através de uma nota, comunicou tudo certinho como que as coisas ficaram. Vamos para a nota oficial do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa seus torcedores que cumprirá a determinação do STJD, atuando na partida contra o São Paulo no dia 10 de maio, com o setor oeste da Neoquímica Arena fechado. Destacamos como fundamental a decisão de evitar a realização de partidas com portões totalmente fechados ou em outra praça esportiva, dentro de um calendário complexo como de 2026, um deslocamento para outra cidade impactaria nos custos de logística da equipe, período de treinos e também a recuperação dos atletas. O Corinthians também acabou informando sobre o Paredão Hugo Souza, que havia pego 2 jogos, suspensão, agora caiu para 1 jogo, e o Mateuzinho, que havia pego 4 jogos de suspensão, acabou tendo a punição agora para 2 jogos. Então, mesmo assim, tanto o Hugo Souza quanto o Mateuzinho estão fora do próximo compromisso, que será domingo, contra a equipe do Vasco na Neoquímica Arena. A minha opinião, quanto a essa nota que o Corinthians acabou soltando, comunicando que cumprirá a determinação do STJD, é a seguinte: após o novo julgamento que aconteceu na sexta-feira, dia 24, muitos rumores passaram a surgir que se o Corinthians iria tentar algum outro efeito suspensivo, ou algo assim, como aconteceu, por exemplo, com o Paredão Hugo Souza, na rodada anterior do Brasileirão contra o Vitória, fora de casa, em que ele, através de um efeito suspensivo, atuou, ou se o Corinthians iria entrar de uma certa forma para tentar reverter a punição do setor oeste está fechado. Então, o Corinthians acabou informando que não vai tentar nenhuma forma de repente, ter a liberação, e sim que cumprirá a determinação que foi imposta pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta sexta-feira, dia 24, onde o STJD julgou o recurso que o Corinthians apresentou há alguns dias atrás. Então, através dessa nota, o Corinthians acaba se dando como satisfeito pelas decisões e que vai simplesmente cumprir a determinação, e essa determinação será cumprida no dia 10 de maio, no clássico contra o São Paulo. O setor oeste não terá presença de nenhum torcedor.
E agora vamos falar sobre os 150 milhões de reais que geraram polêmicas no mês de março do RCE. Agora, um perito entende que o Corinthians justificou os 150 milhões que não haviam sido declarados no regime centralizado de execuções. A Laspro Consultores, responsável pelo acompanhamento do RCE, afirmou à justiça que o Corinthians conseguiu comprovar a diferença de 450 milhões nas receitas de fevereiro. Lembrando que em março a justiça cobrou fortemente o Corinthians, inclusive com a ameaça de um interventor judicial, porque o Corinthians declarou 150 milhões de reais a menos no RCE, claro que impactando os pagamentos a todos os credores. Agora, tendo toda essa movimentação comprovada com documentação, a explicação do clube foi considerada válida dentro das regras do regime do RCE. Corinthians que em fevereiro pagou algo na casa de 2,5 milhões de reais aos credores, em março 2 milhões e 600 mil, valores que foram divididos entre cerca de 20 credores. Vale lembrar que a justiça chegou até a cogitar, como eu disse a vocês, a intervenção judicial. Agora, nessa parte do RCE, nesse quesito dos 150 milhões de reais que estavam como divergência no regime centralizado de execuções, pelo menos nessa parte a situação do clube ficou resolvida. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter conseguido dar explicações concretas e corretas sobre os 150 milhões de reais divergentes no RCE é a seguinte. Bom, para quem não se lembra, em março, o Corinthians foi cobrado fortemente pela Justiça porque declarou 150 milhões de reais a menos de valores recebidos no RCE. Por exemplo, o Corinthians declarou que havia recebido 64 milhões e, na verdade, através de uma análise de administrador, o clube recebeu, na verdade, 213 milhões, valores acima de 213 milhões. Isso acabou, claro, gerando um impacto muito grande no regime centralizado de execuções, o juiz rapidamente cobrando explicações do clube, explicações com documentos e, claro, a ameaça da intervenção judicial. Com isso, aí começaram a surgir que não existe mais nenhuma possibilidade de intervenção. Não é somente por esse fato do RCE que está sendo cogitada a intervenção judicial dentro do Corinthians. São outros fatores muito mais graves do que, de repente, esses 150 milhões de reais a menos que foram declarados no RCE. É só nós analisarmos tudo que vem acontecendo dentro do Corinthians nos últimos anos. E é o que a justiça está analisando. Então, não adianta dizerem que acabou, não tem mais nenhuma chance de intervenção judicial no Corinthians. Eu continuo mantendo o que eu venho falando para vocês há um bom tempo. Não é mais se teremos a intervenção, e sim quando teremos. Então, o Corinthians resolveu 150 milhões declarados a menos no RCE. Essa parte está resolvida. Agora, a questão da intervenção judicial, claro, isso acabou tirando o que o juiz havia colocado como urgente em um despacho feito, uma decisão feita no mês de março, mas existem outros pedidos de intervenção judicial dentro do Corinthians, do promotor Cássio Concerino, de um juiz de direito, também tem os pedidos de intervenções de grupos de associados e conselheiros. Então, nessa parte, são aliados 150 milhões que foram explicados. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o atacante holandês Memphis. O novo contrato dele com o Corinthians terá que ter uma grande redução de custos, ou seja, o Memphis aceitar reduzir o seu salário para que seja assinado. Será que realmente o Memphis poderá ficar no Corinthians? Vamos lá, nas últimas horas, o assunto Memphis, claro que acabou ganhando muitos destaques, principalmente porque o Marcelo Paz falou sobre o Memphis, o Osmar Stabile falou sobre o Memphis, e o clima é de otimismo para a permanência do atacante holandês. E a partir das palavras do Marcelo Paz, muitas conclusões precipitadas, na minha visão,
elas foram tiradas nas últimas horas, inclusive com informações de que o Memphis havia já aceito reduzir os seus salários, reduzir boa parte dos seus salários. Vamos lá, eu vou detalhar tudo certinho para vocês. Primeiramente, vamos para as palavras do Marcelo Paz ditas na quinta-feira, 23 de outubro, para alguns jornalistas no CT Dr. Joaquim Grava sobre o Memphis. Vamos lá. Memphis é repetitivo, mas é necessário, porque é um tema que chama a atenção. Nossa intenção é a permanência dele. Entendemos que se ele quer permanecer, sabe que tem que fazer um ajuste contratual, o qual ele entende que deve ser feito. Ele sabe que para permanecer no Corinthians, esse ajuste é necessário. As coisas no caminho, no bom sentido, para dar certo. Então, foram essas as palavras do Marcelo Paz em relação ao Memphis sobre esse novo contrato dele para que possa ser assinado. Detalhe, fala-se que o Corinthians está em busca de parceiros, em busca de empresas para ajudar na permanência do Memphis. A Esportes da Sorte, que pagava boa parte dos salários do Memphis, agora com o novo contrato com a patrocinadora Master, não vai o dinheiro diretamente para o jogador, está disposta a participar dessa divisão de custos. Agora, essas palavras do Marcelo Paz não significa, por exemplo, que o Memphis já aceitou reduzir o salário ou que o Memphis vai permanecer, e sim que as conversas estão acontecendo, que o Memphis sabe que para permanecer tem que diminuir o salário, e o clube, para a permanência do Memphis, vai ter que cortar os gastos que o jogador acaba trazendo. Mas absolutamente que isso não significa que as coisas já estão resolvidas e que o novo contrato do jogador com o Corinthians está próximo de ser assinado. Na verdade, são conversas que estão acontecendo, mas sabemos que muitos dentro do clube não querem a permanência do Memphis, principalmente depois que ele começou a falar verdades sobre a política extremamente suja do clube. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz sobre as possibilidades de assinar uma renovação de contrato com o Memphis é a seguinte: saíram algumas informações que o Memphis já havia aceito reduzir os valores para permanecer no Corinthians. Até o momento, não temos nenhuma informação de que isso aconteceu oficialmente. Na verdade, o que temos são interpretações. Por exemplo, quando o Marcelo Paz fala que o Memphis sabe que tem que reduzir o salário para permanecer, isso não significa que o Memphis vai aceitar reduzir o salário para permanecer. O Memphis pode estar disposto a abrir mão de alguma coisa para ficar? Eu acredito que sim, mas não uma redução tão drástica quanto o clube está buscando. E outra, vou continuar mantendo o que eu venho falando para vocês. Para mim, o Memphis não fica. Por quê? Porque as pessoas próximas ao Osmar Stabile, que mandam no futebol do Corinthians, não querem a permanência do Memphis, principalmente depois do que o Memphis disse no título da Copa do Brasil, atacando as pessoas que fazem mal ao clube, querendo que as pessoas que fazem mal ao clube fossem AM, fossem embora, e o Memphis nada mais, nada certo, nada menos que na razão, totalmente certo, querendo o bem do Corinthians, mas sabemos que essas pessoas não querem a permanência do Memphis. Então, para mim, o Memphis não vai ficar. Claro que isso não significa que eu não quero que o Memphis fique. Para mim, o Memphis é um jogador muito importante, tem muita qualidade. Depois que o Memphis veio, nós conquistamos 3 títulos, queira ou não, com ele sendo importante em vários momentos. Claro, volto a dizer, o Memphis tem hora que parece que se preocupa mais com a seleção da Holanda. O Memphis tem hora que parece que usa o Corinthians. Eu não abro mão dessas coisas que eu falo, mas também não podemos deixar de falar do que o Corinthians conquistou com a presença do jogador. Só que, entre tudo isso e o Memphis ficar, para mim, na verdade, é tudo conversa. Estarem buscando empresa, estarem trabalhando para a permanência do Memphis. Para mim, sinceramente, até esse presente momento, o Memphis não vai ficar. E isso é opinião. Eu posso mudar de opinião se alguma atualização que me faça mudar acontecer. Mas hoje, continuo mantendo para vocês que estão apenas esperando os dias passar para o Memphis ir embora
e estão passando a imagem de que estão trabalhando para que o jogador fique. Muitos dentro do clube, próximos ao presidente, não veem a hora do contrato do Memphis acabar para ele poder sair. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!